Esta mensagem nos fala sobre a parábola da candeia. E no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 16, nos diz: Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a sua luz. Uma candeia era um vaso ou vasilha que era colocado no alto da parede para iluminar a casa durante a noite. Hoje, normalmente, as lâmpadas são colocadas no teto para iluminar a casa. O que Jesus está dizendo é que não faz sentido colocar uma lâmpada no chão ou debaixo da cama, pois assim ela não iluminará a casa. Nesta parábola, a luz da candeia somos nós, os crentes, e o lugar que iluminamos é o mundo. Como nos diz o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia edificada sobre um monte, pois ela mesma iluminará todos os que estiverem à sua volta. Jesus falava por parábolas para que os crentes não pudessem chegar ao conhecimento da verdade naquele momento. Isto mostra que Jesus, sendo a própria luz, ele não veio para manifestar abertamente ao mundo. Este trabalho foi dado às igrejas. Nós, através do Espírito Santo, somos a luz do mundo. Jesus veio revelar ao mundo a luz, para que depois da sua morte, a igreja, através do Espírito Santo, manifestasse esta luz ao mundo. É muito interessante perceber como estas coisas são reais quando analisamos a história da igreja antiga. Quando em vida, Jesus pregou para poucos discípulos, mas quando morreu e ressuscitou, a luz que nele habitava logo se expandiu para todo o mundo antigo. Era a candeia que estava sendo colocada no velador para iluminar o mundo com a sua glória. Tudo o que Jesus fez em oculto, ele fez para que um dia fosse revelado, porque é na igreja que o reino de Deus foi estabelecido por completo. Agora entendemos a revelação das parábolas, pois Jesus não poderia explicá-las naquele momento, pois elas não seriam entendidas pelas pessoas, por não estarem preparadas para compreenderem a atuação do Espírito Santo, que só aconteceria depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. Se não houver sol, o mundo não existiria. Se não houvesse a luz de Deus em nossa vida, estaríamos mortos espiritualmente. Uma árvore somente dará bons frutos se ela estiver plantada em lugar iluminado. Se ela não receber a luz do sol, esta árvore será infrutífera. Os servos do Senhor somente darão muitos frutos, e muitos frutos, quando estiverem sob a luz do Senhor avivada em seus corações. No sentido espiritual, todos que recebem a luz da palavra de Deus precisam mostrá-la e não escondê-la, quer seja fraca, média ou forte, obedecendo o que o Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 16. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ter luz e não fazê-la iluminar é o mesmo que não ter, e aquele que não a tem e pensa ter, até o que parece ter ser-lhe-á tirado. Mas o que é que seria tirado? Tudo: saúde, paz, alegria, longanimidade, benignidade e etc. Por isso, muitas pessoas a cada dia ficam piores. Ao contrário, aquele que tem, mais lhe será dado, isto é, aquele que usa o que tem em proveito próprio e para os seus semelhantes, mais lhe será dado. Temos que nos alimentar da palavra, que é a nossa luz. Nossa luz não pode ficar por baixo de nossas comodidades, por baixo de nossos desejos. Por isso, a candeia tem que estar por cima para iluminar. A chama de uma candeia não diminui enquanto há combustível. Aprendemos que temos que buscar a Deus, precisamos estar com o nosso azeite em dia para que a nossa chama não se apague. Precisamos ter comunhão com Deus, orando, jejuando, nos consagrando. Uma candeia estando apagada, é preciso que alguém venha acendê-la. Precisamos acender as candeias apagadas, pois uma acendendo 100 candeias aumentará a claridade, ao passo que apagadas as trevas se manterão. E como temos a obrigação de zelar não só por nós, como também por nossos semelhantes, temos a responsabilidade pelo uso da medida que fazemos. Se damos pouco, pouco receberemos. Se nada damos, o que haveremos de receber? A luz não pode permanecer escondida, embora que a candeia se mantenha inerte. Nos ensina o que devemos fazer para que a palavra de Cristo permaneça em nossos corações e possamos dar muitos frutos. O objetivo da luz é iluminar, e o sal é conservar e dar sabor. Somos discípulos de Jesus, portanto, somos luz e sal. Temos que levar a luz e, ao mesmo tempo, cumpre a nós conservar o ânimo das pessoas, valendo-nos para isso do Espírito Santo, que dá sabor para ingerir o pão da vida que verdadeiramente alimenta e sacia. Em João, capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Assim, como a luz que não ilumina e o sal que não conserva, para nada prestam. Por isso, temos que nos empenhar nas tarefas que o Senhor nos confiou, para que venhamos a somar no crescimento espiritual do reino de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Eu sou Carlos Calmar e aprendemos que a luz do pavio de uma candeia depende do azeite. Quando não há azeite, ela não brilha, e a ordem de Deus para os crentes é que a candeia brilhe. Portanto, temos que buscar o azeite.
Em Isaías capítulo 60, versículo 1, diz: Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Nosso dever é resplandecer a face de Cristo em nós, e fazemos isto sustentados pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E que as bênçãos de Deus sejam com todos, e que a luz de cada um brilhe cada vez mais e mais, em nome de Jesus, assim seja.